Eu sou Laila Marizandra, sou idealizadora do projeto Fios da Ancestralidade, onde eu dialogo sobre iconografia dos penteados tradicionais africanos, numa perspectiva pedagógica, epistemológica, e nesse vídeo eu vou falar sobre os penteados tradicionais como um dispositivo de memória, história, cultura, através das lentes do nigeriano Jejo Jenkere, da artista e fotógrafa Medina Dudge e da autora Emma Dibir. Inicialmente, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o lugar da estética corporal nas sociedades, no mundo, em como a gente se apresenta no mundo. Sobretudo num contexto de escravização, de colonização. Tem uma frase da Nilma Lino Gomes que ajuda a gente a refletir um pouco mais sobre isso. Ela diz assim: a mudança da textura de um cabelo pode significar a mudança de cor da história de uma raça. E aí a gente pensar o que aconteceu conosco, com os nossos ancestrais durante esses 300 anos. Qual foi o impacto disso, de como a gente se apresenta no mundo, de como a gente se vê na frente do espelho. E será que isso é importante? E será que isso é só beleza? Fugaz? Bom, para falar de penteados tradicionais, é sempre importante a gente se localizar. Primeiro porque ainda existe no imaginário das pessoas que a África é um país e não um continente com 54 países, cada um com as suas especificidades, cada um com a sua linguagem, com a sua estética, com o seu penteado. Mas também entendendo que, apesar dessas especificidades, aí não falando só de África, mas falando também de nós, diaspóricos, a gente também tem a nossa unidade cultural, sim, no singular e no plural. Essa unidade cultural tanto dita por Diop, quando ele fala desse berço matriarcal que é a África. E sobre identidade cultural, eu queria compartilhar com vocês um trechinho do pensamento do Diop. Ele diz assim: a identidade cultural de qualquer povo corresponde idealmente à presença simultânea de três componentes: o histórico, o linguístico e o psicológico. Mas ele diz que o histórico parece o mais importante na medida em que constitui o cimento que une os elementos diversos de um povo, através do sentimento de continuidade vivido pelo conjunto da coletividade. O essencial para cada comunidade é reencontrar o fio condutor que liga ao nosso passado ancestral. E é por isso que projetos como Fios da Ancestralidade são importantes. Porque a ideia é se reconectar novamente. E aí, ok, a gente está se localizando, e aí a gente chega em África Ocidental. E aí de África Ocidental, a gente vai falar um pouco sobre Nigéria. E a Nigéria é esse lugar também com diversos grupos étnicos. E aí eu vou falar dos Yorubás. E aí é lembrar que a gente tem muito dos Yorubás no Brasil, muito da Nigéria no Brasil. E o que a gente sabe sobre isso? Tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos. E a ideia é partilhar um pouco desses conhecimentos. E aí falando dos Yorubás, é entender que ele está entre um dos maiores grupos étnicos da Nigéria, junto com os Hausás, os Igbos e os Fulanis. Mas que os Yorubás não estão também só na Nigéria. Eles também estão no Benin e no Togo. E aí, falando de Nigéria, é lembrar que a Nigéria é um berço de grandes reinos e impérios. Ọ̀yọ́ é um deles. E aí é observar na arte desse povo, já naquele período, que o cabelo gera um grande marcador identitário nas esculturas esculpidas.
Mas hoje eu quero falar de uma África primeiro de 1930, Nigéria, de 1930, que foi quando Odjekere nasceu, já que é ele que vai sulliar as minhas reflexões. Ele nasceu num contexto onde a Nigéria ainda estava em poder dos britânicos, e aí entender qual é o impacto disso politicamente e economicamente, e sobretudo na identidade daquele povo. Ele nasce numa pequena vila chamada Ovibiomu, num contexto rural, onde a fotografia ainda era tida como luxo. E aí, aos 20 anos, ele compra sua primeira câmera fotográfica. E aí é lembrar que em 1960 é quando a Nigéria se torna independente. E aí, em 1960, estava acontecendo os movimentos pelos direitos civis e de como tudo isso teve impacto na diáspora e também nos movimentos de independência dos países africanos. E aí, em 1968, é quando ele organiza o seu maior projeto, chamado Hairstyles, que é ancorado no Ori, na cabeça. E aí, sobre Ori, eu também quero compartilhar algumas reflexões. O que a gente sabe do nosso Ori? Pensando em todo o contexto de ancestralidade que tivemos. Bom, os penteados urbanos é um dos maiores comunicadores da cabeça, do Ori. O cabelo na cabeça, o Irun Ori, Irun é cabelo, Ori é cabeça. É frequentemente comparado a um bosque que deve ser bem mantido para santificar o santuário, que a cabeça física constitui o orino. É por isso que as mulheres iorubanas tradicionalmente consideram o onidiri um profissional de honra e respeito, porque ele cuida também da cabeça interior, além da importância do seu significado social. O onidiri é o cabeleireiro, é aquele que cuida também do nosso ori. A gente deixa todo mundo pegar na nossa cabeça? A gente deixa todo mundo pegar num lugar que é sagrado pra gente? Bom, eu acredito que não. Bom, continuando com essas reflexões, tanto os penteados tradicionais como os contemporâneos, juntamente com vários acessórios para a cabeça, glorificam o nosso ori. Não apenas para melhorar a nossa aparência e reforçar a nossa identidade, também. É bom a gente sair com uma aparência reforçada, bonita, mas a gente sabe que não é só isso. É também para reconhecer o papel vital que a cabeça desempenha. A gente sabe que se a nossa cabeça não está bem por dentro, a gente também não vai estar bem por fora, inclusive ela. E aí, pensando nessa questão aí do ori e do cabelo e dos iorubanos, existem dois estilos de penteados tradicionais iorubanos, que é o Irun Kiko e o Irun Didi. São através desses registros que o Odjekere conta a história da Nigéria através do cabelo, da cabeça das mulheres. O Irun Kiko, ele é um penteado feito com uma extensão, com um fio. Ele faz com que o cabelo pareça maior do que ele é. Inclusive, por isso que muitas mulheres gostam dele. Mas dizem que ele também faz com que elas sintam um pouco mais de dor no cabelo, porque ele puxa um pouco, né? É parecido com o que a gente conhece no Brasil como os dreads de lã, por exemplo. Lembrando que a palavra dread também é pejorativa. Então é melhor que a gente chame de locks do que chamar de dreadlocks. E o orindidi, ele já é esse penteado mais comum. É essa trança raiz, essa trança nagô que a gente conhece. E aí eu vou estar mostrando para vocês alguns desses penteados. Eu vou começar pelo chuku, que é um penteado
Parece um rabo de cavalo. É o que a gente conhece no Brasil como um rabo de cavalo de trança raiz. O chucu ou suku, ele significa cesta. E ele é um irundidi. Olha ele aqui de novo. E aí é importante a gente entender quando a gente fala dessas traduções, é que algumas traduções elas não podem ser feitas literalmente. Então é importante a gente entender minimamente o contexto daquela cultura, é claro, e também refletir sobre um pouco sobre a filosofia iorubana, a metafísica, né? Porque é pensar que, por exemplo, a cesta é algo que carrega algo. E aí carregar alguma coisa é entender, né? O que esse penteado está carregando, o que essa cabeça está carregando. É muito desse viés. Esse aqui é um outro penteado. É o Eleuô. É um estilo de chucu. Só que ele é um penteado pro lado. É como se você estivesse penteando o cabelo com uma trança. Um outro penteado é o abebé. O abebé ele significa leque, porque é um penteado que você pega da parte da orelha para cima e esse meio, que é o que sobra, é o leque. Figura 6. O próximo penteado é o Koroba. Eu gosto muito da história do Koroba. Sobretudo pelas referências também que ele tem colombiana. Ele significa balde, porque ele é exatamente isso, ele é um balde de cabeça para baixo. E aí a gente entendeu o que um balde carrega. O balde normalmente carrega água. E a água é algo que ela santifica, limpa, inunda. E aí tem um outro penteado chamado latotuma, na Colômbia. Latotuma significa cabaça. E as mulheres escravizadas de São Basílio de Palanque, São Basílio de Palanque é um quilombo na Colômbia, que inclusive é dele que tem as histórias dos mapas de fuga, né, das tranças como mapa de fuga. E aí as escravizadas de lá dizem que a latotuma, esse balde, ele carregava as lágrimas das escravizadas. Bom, o próximo penteado é o Ojokopeti, que tem um significado interessante. E aí também é lembrar que os penteados, eles também se referem a provérbios, coisas desse tipo. Tanto que esse é um pouco disso mesmo. Como ele é um penteado para o lado, aquele penteado que cobre um lado da orelha e descobre a outra, o significado dele é exatamente isso. É algo relacionado a orelha não pegar chuva. E ele é um irunkiko, porque ele é feito com uma extensão. Esse daqui é o Colezé e Pacoeledé. Ele é uma trança raiz feita do lado inverso. Né? Se aquela trança raiz que a gente conhece ela é feita assim, essa é feita daqui para cá. E aí Pacoelezé, ele imita patas de animais, patas de porco, de javali. Tem o colezé e pacoeledé, que é um tipo de penteado, e tem outro penteado que se chama só colezé, que é essa trança raiz comum como a gente usa. O próximo penteado é o Onilegogorô. E aí esse aqui ele faz uma homenagem à arquitetura moderna da Nigéria. Há um edifício que foi feito em 1965 chamado Casa de Cacau. É um dos edifícios mais altos, inclusive, da Nigéria. E aí tem outros penteados também que fazem referência à arquitetura da Nigéria. O Rotunda é um deles, que ele imita uma rodovia. Ele é um Irun Kiko, porque ele é feito com extensões, né? Ele é feito, mas são várias extensões feitas em volta da cabeça. Tem um outro que homenageia também, que é o...
Peraí que eu vou chegar nele. É o Ecô, que homenageia a ponte Ecô. Também é um Irun-Kiko. E aí tem uma ponte chamada Ecô, em Lagos, na cidade da Nigéria. E aí ele é muito parecido com, assim, em alguma medida, né? Com a Bebé, porque ele vem também pro meio do cabelo e faz uma extensão aqui nesse centro. Tem outro penteado que ele é para dar uma ilusão ótica aos homens daquele período. Tem outro penteado chamado Calabar. Ele é um penteado mais simples. Ele é um penteado normalmente usado pela juventude. E aí lembrar que assim, tem alguns penteados aqui que aí as pessoas utilizam até hoje e tem outros que não, porque são penteados tradicionais, né? Mas aí o Calabar ele era usado pela juventude em períodos de festa porque ela era mais fácil de se fazer, como os coques bantos que a gente conhece. Tem outro penteado chamado Painapu, que ele imita um abacaxi. Ele também é um Irun-Kiko. E por último, mas não menos importante, inclusive por isso eu escolhi ele para finalizar a fala sobre o Odinkere. O nome dele é Ogun Pari, que faz uma homenagem ao fim da guerra que aconteceu entre 1967 e 1970, entre os Hausás e os Igbos, na Guerra Civil. É pensar essa questão mesmo de Ogum, né? Aquele que vai para a guerra e aquele que também pode parar a guerra. Ogum Pare. E aí ele significa a reconexão entre as pessoas. Ele é também um Irun-Kiko. E aí esses penteados, que são os Irun-Kikos, ele é a base para vários outros penteados, né? Porque depois que você faz essa extensão no cabelo, você pode fazer várias coisas nele, assim. E aí, falando também dessa questão do Ogum, tem alguns penteados que são, de fato, referentes a alguns orixás, né? A Xangô, a Oxum. E aí também o uso, né, de búzios e de miçangas relacionadas às cores desses orixás são penteados que também têm referência à homenagem a eles. E aí eu saio de 1999, porque foi o período em que acabou o projeto, né, que durou entre 1968 a 1999, foram quase 30 anos fazendo o registro do cabelo das mulheres. Ele morreu em 2014 e deixou esse legado maravilhoso para nós. E chego em 2018 com a Medina Dudger, que é uma artista californiana que mora atualmente na Nigéria. E aí ela tem um projeto chamado Chroma, um odé ao Odinkere. Então ela traz esses penteados de novo, que eu acabei de mostrar para vocês. E assim, ele fez pelo menos, assim, no mínimo, uns 1000 registros, assim, né? Eu mostrei aqui alguns penteados dos milhares, enfim, muitos que ele fez registros. E ela também escolheu alguns para fazer essa homenagem para ele. Só que é isso, ela faz uma homenagem, mas também com uma marca dela. Ela traz esses penteados, só que agora de forma mais colorida, psicodélica, afrofuturista, refletindo também um pouco sobre como é que a juventude nigeriana traz novamente os penteados tradicionais alinhados com a contemporaneidade. E aí as fotografias dela são fotografias que trazem colagens, movimentos. Então, às vezes parece que a fotografia vai sair dançando. E aí eu saio de 2018
Peraí que tem mais umas imagens dela para mostrar, tem mais duas. E aí são releituras também, né? Ela traz esses mesmos penteados, mas trazendo também um quê de releitura. Aqui a coroba, só que agora com miçangas. Lembrando que a coroba é aquela que significa balde. E aí eu saio de 2018 e vou para 2019 para falar da maravilhosa Emma Dabiri, que tem um livro chamado Don't Touch My Hair. É um primeiro livro que ela lançou. Ela já tem um segundo livro também falando de cabelo. E que a gente sabe que falar de cabelo nunca é só falar só de cabelo. A Emma Dabiri, ela tem nacionalidade irlandesa, nigeriana. Ela se coloca como uma mestiça. Ela é uma mulher negra de pele clara, de cabelo crespo. E aí ela parte da história pessoal dela para contar a história dos cabelos, dentre outras histórias, porque a gente sabe que quando a gente fala de cabelo, a gente trança muitos nuances, né? Então ela fala sobre os penteados num contexto antes da colonização, durante e depois. Ela traz essa questão de como ela sempre utilizou o cabelo dela alisado e de que há 7 anos atrás é que ela percebeu que tinha algum problema com isso identitário, que isso não refletia de fato o que ela era. E aí ela parou de alisar o cabelo e, enfim, depois decidiu escrever o livro. E aí ela traz elementos bem interessantes, assim, é um livro que faz uma narrativa histórica importante, além de falar dos penteados antes do período da colonização, ela fala também durante esse período dos anos 60, que eu falei sobre o movimento dos direitos civis, Panteras Negras, Black's Beautiful. Ela fala também sobre o Brasil, porque ela também se coloca como descendente de urbanas, já que o pai dela é nigeriano. Ela fala da Colômbia, nesse contexto de pensar os mapas de fuga. Fala sobre as tranças também nesse contexto da matemática, de códigos, né? E ela também faz algumas críticas, trazendo essa questão da apropriação cultural. Ela faz uma crítica aos movimentos de cabelos naturais, sobretudo com essa coisa do baby hair, porque ela fala que não é uma textura nossa, né? Quem faz baby hair são mulheres brancas, segundo ela. Ela fala também dessa questão da hierarquização das texturas, de novo, que é o que a gente também já sabe, normalmente os cabelos cacheados são aqueles cabelos que as pessoas acham bonito, mas não um cabelo crespo. É um livro em inglês, mas é um livro importante de ler, de conhecer a história dela. E aí tem alguns registros aqui dela, né, registros pessoais dela, com penteados do Odinkere. Ela também traz uma referência do Odinkere no livro dela, mas é isso, ela não se limita a ele, né? Esse daqui é o Chuku, ela com o Chuku, a Emma Dabiri. E aí tem ela com mais outros 2 penteados, que é o Koroba, aqui, e tem ela com o Ipacô, que é o Ipacô, aquele que eu mostrei também para vocês. E é isso, chego em 2019 para dizer que, de novo, né, falar de cabelo, falar de penteado, não é falar sobre apenas a questão estética, mas é entender que se o racismo se ancora também na questão estética, a questão estética é um caminho, é um meio para a gente se reencontrar. Mas a estética ela precisa estar ancorada com os diálogos dos movimentos negros, ela precisa estar ancorada com a nossa história, com os nossos signos identitários. Então é importante a gente se apropriar
desse tipo de conteúdo, desse tipo de leitura, para a gente não sair reproduzindo uma fala da estética assim que como que o capitalismo faz, né? Porque a gente sabe que ele se apropria dos nossos códigos para esvaziá-los. E a ideia não é essa. A ideia é resgatar essa identidade com os signos, com os códigos identitários. É isso que o Fios da Ancestralidade vem fazendo. Se você tiver mais curiosidade sobre esse assunto e sobre outros assuntos que permeiam filosofia, geografia, cultura, acompanhe Fios da Ancestralidade, porque a ideia é a gente trançar esse cabelo durante muitos e muito tempo, até a gente de fato se reencontrar. Muito obrigada e axé.